E o Sindicato dos Médicos de Brasília pediu a interdição do Hospital do Paranoá. O centro cirúrgico da unidade está sem funcionar há 20 dias por causa de um defeito no ar-condicionado. E os problemas não param por aí. O aparelho de raio-x quebrou e faltam materiais básicos, como máscaras e até gesso. Bruno veio até o Hospital do Paranoá atrás de um especialista em coluna. A unidade é a única do Distrito Federal com esse atendimento específico, mas vai voltar para casa com a dor nas costas e sem a consulta. Possibilidade nenhuma de ser atendido, né? Eles ficam mandando marcar e marca e demora 1 ano, 2 anos, eles não chamam e a gente fica nessa pendenga aqui. Eu mesmo estou com problema desde outubro. Já esse casal saiu de Ceilândia para tentar conseguir o atendimento aqui e também se deparou com uma situação precária do hospital. Ele agora tem que bater esse raio-x da coluna, tem que ser particular, porque em lugar nenhum está tendo da rede pública por aqui, de onde nos enviaram, porque nós viemos lá do posto 7 do Setoró, da Ceilândia, enviado para cá, aí chega aqui, tem esse transtorno todinho. Eu estou aqui precisando e não estou conseguindo ainda, vou tentar ver se eu consigo lá no posto para poder voltar para cá. Desde o dia 8 deste mês, o ar-condicionado do local não funciona e algumas cirurgias foram canceladas. O aparelho raio-x também está quebrado. Faltam materiais como máscaras, mesas cirúrgicas e até gesso para imobilização de fraturas. O Sindicato dos Médicos vistoriou o hospital e constatou a situação precária e pediu a interdição da unidade. O sindicato vem sendo chamado pelos colegas reiteradamente, até que nessa última visita chegou-se a um caos, né? Não há a menor condição do Hospital do Paranoá funcionar nas circunstâncias que se encontra. Para o Sindimédico, a situação é tão preocupante que nem os pacientes e nem os funcionários estão em segurança no hospital. O paciente, quando procura o hospital, ele procura para melhorar e não para piorar, como está acontecendo com essas pessoas que vão para lá com os problemas ortopédicos, alguns cirúrgicos, e que acabam até contraindo uma situação de saúde pior do que ao chegar no hospital. Pois é, o pedido de interdição do Hospital do Paranoá foi encaminhado ao Conselho Regional de Medicina. O Sindicato dos Médicos também solicitou providências ao Ministério Público do DF e ao Conselho Executivo Distrital de Saúde. Sobre o problema no ar-condicionado, a Secretaria de Saúde informou que comprou 11 compressores. A previsão é que os equipamentos sejam instalados ainda esta semana para a retomada das cirurgias. Quanto ao raio-x, disse que o aparelho estava parado por falta de filme para a revelação, mas o material já foi comprado e deve chegar também esta semana. Enquanto isso, os pacientes que precisam fazer o exame são encaminhados à UPA de São Sebastião. A respeito da falta de materiais, a Secretaria informou que a reposição foi providenciada e o gesso que estava em falta deve ser encaminhado ainda hoje ao hospital. Agora, será que realmente é a melhor opção fechar o hospital? É claro que não, né? O Sindicato dos Médicos tem toda a razão com relação a essas queixas, deveria aproveitar o seu interesse pelo Hospital do Paranoá e cobrar dos seus colegas também a sua parcela de responsabilidade pelo péssimo atendimento que se verifica naquele hospital. Na Rádio Band News FM, eu mesmo já levei inúmeros casos abjetos, revoltantes, de descaso com a vida humana. Recentemente, uma senhora com crise de hipertensão foi submetida a uma espera de 15 horas. 15 horas. Havia médico, mas ele não atendeu. 15 horas de espera. Já trouxemos tantos casos. O caso, por exemplo, de um cidadão, pai de família, um homem saudável de 56 anos, que machucou o joelho e foi ao hospital para fazer o procedimento cirúrgico adequado para o problema que ele sentia. Esperou 12 dias por uma cirurgia. 12. Ele acabou morrendo, sabe por quê? Porque o machucão no joelho acabou produzindo um coágulo que subiu ao coração e o matou. O que é que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Ninguém pagou por isso. Ninguém vai pagar por isso. E o Brasil é um país da paz, mas a indústria da defesa se destaca por aqui. E Brasília recebe os maiores empresários que reúnem produtos e serviços do setor na 4ª Mostra BID Brasil. O objetivo é gerar novas oportunidades de negócios internacionais, abrindo o mercado para as nossas empresas. A Camila Lopes foi até lá conferir as novidades. Veja só.
Um drone que tem a capacidade de detectar o calor do corpo e, de uma forma mais discreta, garantir um ambiente seguro. Ele é um drone que tem a capacidade de um zoom, ele consegue identificar uma pessoa a 300 metros de distância e, simultaneamente, ou seja, se você trocar o payload, que é o tipo de câmera, você pode fazer um voo em que a gente reconhece por térmico, ou seja, um voo com infravermelho e você percebe as pessoas no escuro. Já a ideia nesse outro stand é blindar o carro sem aumentar tanto o peso do automóvel. Essa tecnologia basicamente é você ter os compostos como este daqui, né? Esse material aqui ele é aderido em toda a parte da lateria do carro e é o que reduz o peso de um automóvel blindado para ele ficar em torno de 200 quilos. Uma opção mais antiga que se usava era o aço, por exemplo. Aí o automóvel ia pesar 500, 600 quilos. Para garantir uma segurança mais direta no próprio corpo, esses coletes e capacetes feitos com um tecido especial prometem evitar a passagem de munições e armas cortantes. Material robusto, com a característica necessária do emprego militar, ou seja, um colete que vai ser utilizado ao longo de muitos anos, levando o material realmente ao seu limite, né, de performance, de durabilidade. E essas são apenas algumas das atrações distribuídas nos 100 estandes que estão em uma exposição na 4ª Mostra BID Brasil, no Centro de Convenções. Para o ministro da Defesa, todos os equipamentos mostram a soberania do país na indústria da defesa brasileira. A indústria de defesa nacional, segundo estudo da BID, ela tem um produto de aproximadamente 200 bilhões de reais e gera centenas de milhares de empregos. Só isso já justificaria. Nós temos que ter uma base industrial de defesa compatível com o tamanho, as dimensões e o desafio do Brasil. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre o acesso a remédios de alto custo. Os ministros devem decidir se os estados devem ou não fornecer esses medicamentos, inclusive os que ainda não têm registro na Anvisa. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, julgamento importante, portanto, hoje vai ser retomado, né, Renata? Hoje vai ser retomada, essa é a previsão, né? Está na pauta. A gente sabe que as coisas podem mudar, mas pelo menos é a previsão. Esse julgamento ele aconteceu há 15 dias, mas aí o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista, então eles estão retomando hoje. Quem já deu o voto foi o ministro Marco Aurélio Mello. Na avaliação dele, essa distribuição deve ser feita desde que as famílias comprovem baixa renda, ou seja, que não tem possibilidade de comprar, e desde que sejam também autorizados pela Anvisa. Ocorre que muitos desses familiares, muitas dessas pessoas pedem, inclusive, medicamentos que ainda não são autorizados, que ainda não passaram por esse aval da Anvisa, que são usados em outros países, né, que têm aí, portanto, a eficácia do tratamento, mas que não têm autorização da Anvisa. Então, esses familiares também pedem isso. Uma situação bastante delicada, a gente está falando de vidas realmente, né? Então, hoje, a expectativa é que o Supremo Tribunal Federal decida a respeito desse tema, Rodrigo. Então, é isso. Um ministro já deu esse voto, existe aí essa expectativa. O que acontece? Esses medicamentos, como a gente disse, são medicamentos caros e que nem todas as famílias têm a possibilidade de comprar esses medicamentos. Por isso, portanto, que eles muitas vezes recorrem à justiça. Para você ter uma ideia, no ano passado, essas ações geraram aí um custo de 5 bilhões de reais para o próprio Estado, municípios, estados e também a União que pagaram com essas ações. Então, a ideia é que esse assunto seja de fato definido. Por um lado, você tem os estados, né, que não querem aí aumentar as despesas e, por outro lado, tem esses familiares que pedem, portanto, que os estados possam distribuir para que eles possam, inclusive, sobreviver. Rodrigo. Obrigado, Renata. Um assunto que vai gerar muita discussão, Cláudio Humberto, tem esse apelo das famílias que querem salvar vidas. E é um apelo em relação ao qual não é possível não ficar solidário. É claro que todos ficamos solidários com esse drama de famílias que têm doentes, enfim, portadores de doenças graves que exigem medicamentos caros. Eu acho que é uma questão de política do governo. Acho que o governo do ministro da Saúde deveria fazer o que já foi feito no passado recente e quebrar a patente de medicamentos dessa natureza. Não é possível submeter o Brasil e nem muito menos o poder público à situação em que se encontra. Por trás disso, corre paralelamente a essas justas reclamações dos familiares de pessoas doentes e até dos próprios doentes, também corre paralelo a isso uma pressão muito grande, um lobby muito grande de laboratórios farmacêuticos, a maioria deles multinacionais, que produzem remédios cada vez mais caros e aí criam ONGs, picaretas, criam movimentos
para pressionar o Estado a pagar o preço que eles cobram, mesmo de medicamentos que nem sequer foram avaliados pelas autoridades sanitárias aqui do Brasil, pela Anvisa. Muita gente, mas foi aprovado lá pelo órgão norte-americano. Mas o órgão é norte-americano. Remédios brasileiros não são vendidos nos Estados Unidos sem que o tal órgão americano aprove, assim como remédios não podem ser vendidos no Brasil sem que a Anvisa dê o seu aval após examiná-lo. É assim que as regras são feitas, infelizmente, mas para a segurança da população. É preciso que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão que equilibre esse jogo, que não penalize tanto os estados, que gastam bilhões de reais. Só o estado de São Paulo gasta por ano mais de 7 bilhões de reais com esses laboratórios, obrigados que são pela justiça a pagar medicamentos de alto custo. É muito dinheiro, minha gente, é muito dinheiro. Portanto, há um interesse econômico aí paralelo a essa luta que é preciso o Supremo Tribunal Federal estar atento para isso. E a seguir, essa semana, o Minha Brasília com o guitarrista da banda de heavy metal Megadeth, Kiko Loureiro. A gente volta já já.